Oiê! Esse vídeo aqui é para ajudar você, que tá aqui nessa fase muito louca da vida, em que a gente tem que criar família, cuidar dos filhos, cuidar do parceiro ou da parceira, a gente tem que prosperar na carreira, e a gente se preocupa com tudo e com todos, menos com a gente. E que daí você pode estar pensando que a aquarela pode ser esse lugar para você se reencontrar consigo mesmo. E eu espero que seja, porque para mim é, e é muito legal. Esse vídeo, a gente vai explorar aqui os vários tipos de aquarela para ajudar você a escolher marca de acordo com qualidade, de acordo com preço, de acordo com o uso da aquarela que você busca. E a gente vai ver, por isso, todos os meus azuis, que eu acho que vai ser uma coisa bem divertida, porque vocês vão conseguir ver que às vezes, mesmo a tinta que tem nomes iguais em duas marcas, elas são diferentes. Vocês vão poder ver a qualidade das tintas diferentes entre si, mesmo que elas sejam do mesmo pigmento, etc e tal. E eu tô tentando aplicar um pouquinho de conceitos aqui, né, dessa minha vida de exatas na aquarela. Então, eu sou das artes, mas eu sou de exatas primeiro, fiz muito Kumon na vida, gente. Então, vem comigo, acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Estes todos são os meus azuis, tá? Todas essas são as minhas cores azuis. E o primeiro gráfico que a gente vai explorar vai ser esse gráfico aqui de barras, que é o gráfico de preço. Como que eu fiz os cálculos de preços aqui para o nosso estudo? Eu calculei reais por ml. E aí, os conjuntos de aquarela, eles podem vir de duas maneiras. As tintas de aquarela, na verdade, elas podem vir de duas maneiras. Ou elas podem serem vendidas em kits com outras cores juntos. Nesse caso, o valor em absoluto que você vai pagar é maior, entretanto, o valor por ml vai ser menor. Ou você pode comprar só o tubinho. Nesse caso, o valor por ml vai ser maior, né? Só que o preço que você vai pagar, o valor de dinheiro que você vai gastar naquele momento vai ser menor. É uma questão de escolha. Outra coisa que eu levaria em consideração para você escolher se você quer um set com várias cores ou se você quer tubos individuais é o seguinte. Normalmente a gente compra tubos individuais de poucas cores, como por exemplo as cores primárias principalmente. Um azul, amarelo e um vermelho. Porque aí você vai aprender e você vai praticar e se dedicar à mistura de cores. E aí com esses três tubinhos de tinta, você vai ser capaz de fazer infinitas outras cores, tá? Inclusive tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Só que, putz, eu quero aprender aquarela, mas eu não quero ficar me apegando muito à técnica. Eu quero cair de cara logo na tinta aqui e já fazer as minhas coisas coloridas sem muito se preocupar com mistura, com teoria e tudo mais. Aí você compra o kit, porque daí você já vai ter o seu verde pronto, você vai ter seu laranja, seu roxo, que eu amo a cor roxa e eu acho, assim, desafiador chegar naquele tom de roxo que eu quero, somente com as cores primárias. Então, assim, é muito de qual que vai ser a sua pretensão com a aquarela, né? Você quer se tornar mais técnica ou você quer se tornar, assim, somente uma usuária, digamos assim, uma praticante de aquarela e que tá tudo bem. É muito divertido dos dois jeitos, tá bom? Então tá. E aí, a gente tem vários tipos de preço aqui. Eu peguei o preço dessas aquarelas dentro dos conjuntos e dos tubos individuais. Então vamos lá. Vamos começar aqui. A aquarela Daniel Smith é uma das aquarelas mais caras que nós temos por aí. É uma aquarela profissional, altíssima qualidade, altíssima resistência à luz, pigmentos muito premium, quantidade de pigmentos dentro da aquarela muito premium também. No conjunto das cores primárias que eu comprei, que eu tenho, e que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês averiguarem, o conjunto com 45 ml, então foram 15 ml de azul, 15 ml de vermelho e 15 ml de amarelo, custou R$ 203,47, tá? O que deu um preço de R$ 4,50 por ml. O outro azul, esse Follow Blue, por exemplo, eu comprei ele individual. Então, nesse tubo individual, o preço hoje da Amazon, tá? Então, todos esses preços foram retirados do site da Amazon, são os preços de hoje, tá? 29 de julho de 2026. Ele tem um valor por ml de R$ 8,13. Então,
4,50 e 8,13. Eu fiz a média aritmética desses dois valores e o preço que a gente tem dessas tintas aqui, então, é de R$ 6,32 por ml, tá? Quando a gente fala aqui sobre a Cotman, eu também fiz a mesma média aritmética de um conjunto, né, de tintas e do tubinho individual, e nós temos o valor dela de R$ 4,29 aqui, por ml. O meu conjunto, as minhas tintas da Van Gogh vieram nesse conjunto aqui de pastilhas, que eu gostaria de falar um pouco sobre esse conjunto aqui, para mostrar para vocês como que ele vem, tá? Ele vem numa embalagenzinha super linda, de papelão por fora e etc e tal, tá? E aí, esse conjunto aqui vem com 15 cores para nós que estamos aprendendo a pintar, nos jogarmos na tinta, né? Literalmente isso, tá? E ele vem com 3 cores azuis. Quando você tem esse kit, ele vem com esse papel aqui, muito fofo, que já é para você fazer aqui a sua cartela de cores. Então, sempre que você recebe ou começa uma aquarela, é muito interessante que você coloque a cor no papel, porque normalmente o efeito dela no papel é diferente do que o efeito aqui na panelinha, né? Inclusive, essa cor aqui, depois que reagiu com a água várias vezes, dá pra ver que ele é puxado para um rosa. Mas quando você vê ele pela primeira vez no conjunto fechado, ele é praticamente preto. Não dá pra saber a diferença. Inclusive, meu irmão cometeu um erro no conjunto da Sakura Koi dele, em que ele falou: Ana, meu conjunto veio com um erro, veio com 2 pretos. E aí eu falei: nossa, que esquisito, Lu. Muito esquisito isso, o nome do meu irmão é Luiz, né? Aí eu fui ver e tal, falei: Luiz, você fez a sua cartela de cores? Ele falou: não, eu tenho preguiça e tal. Quando nós fizemos, aliás, eu fiz pra ele, na frente dele, a gente viu que, na verdade, um dos pretos era um azul. E ele nem tinha usado, nem tinha tido noção de que tinha um azul, era inclusive um azul da Prússia, um Prussian Blue, muito lindo no conjunto dele. Então, você tá vendo como é importante a gente fazer a cartela de cores. E aí, aqui atrás, eu colei uma parte que veio de plástico aqui, ele é transparente, ele veio protegendo todas as pastilhas aqui. E aí eu colei aqui atrás dessa cartela. O que tem disponível nessa cartela? Tem disponível aqui qual que é o nome da cor, qual que é o grau de resistência à luz, o código interno da Van Gogh para referência, né, de qual que é a cor. Putz, eu quero a cor 108, eu quero a cor 366. E os pigmentos aqui em cada uma das pastilhas. Então, por exemplo, os azuis que nós vamos ver aqui, estão aqui na coluna do meio, que são o Prussian Blue, por exemplo, ele tem uma excelente resistência à luz, o código dele é o 508, e ele tem o pigmento PB27 aqui, e assim por diante. Essa é uma maneira bem legal de você manter sempre perto da pintura que você vai fazer, para que você possa saber a cor que vai sair a sua pintura, né? E assim, enfim, ter um resultado melhor, e eu acho que isso aqui é bem legal para você, tá? Esse conjunto aqui, ele veio já com essa Mixing Well aqui, o godê, né? Aqui, que ele é retirável para você lavar. Veio com um pincelzinho também, um pincelzinho de viagem. Como eu comprei esse conjunto no início da minha jornada de aquarela, esse aqui foi o meu primeiro conjunto realmente bom de aquarela, esse pincel aqui foi incrível quando eu conheci. É da própria marca, né, da Van Gogh, da Royal Talens. Esse pincel aqui é muito bom. Claro que depois que você conhece pincéis ainda melhores, ele se torna mais média, né, um average, assim. Mas ele é muito bom. E aí, quando você tá, beleza, você vai e fecha ele. Esse conjunto aqui eu levo muito em viagens. Eu revezo entre esse conjunto aqui e ele, de acordo com o meu humor. Eu sempre fico gostando de trocar um pouco das aquarelas que eu vou usando. E ele é muito prático. E como vocês podem ver, tem algumas cores aqui que já estão quase no final, mas que mesmo assim eu acho que vai demorar muito para acabar, que são o Yellow Lemon e aqui o Sap Green, tá?
Então vamos lá, vamos começar a pintar! Pigmento aqui, né? Tá. E aí, vamos lá. Ana, e essa aqui, e a aquarela em pastilhas, tem alguma coisa que a gente pode fazer para tornar a nossa experiência melhor? Olha, não é obrigatório, mas o que vocês podem fazer é vocês darem uma espraiada aqui na nossa aquarela, assim a gente umedece ela um pouquinho e fica mais fácil de tirar a cor, tá? Então, vamos lá. Enquanto a minha aquarela em pastilha, ela vai umedecendo, eu vou pegando aqui e vamos começar a pintar com o meu pincel Ceramic, pelo de Marta. Aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui com Salo Blue, da Daniel Smith. Misturando, misturando. Olha só como é intensa essa cor. Aqui no nosso gráfico de preço. Esse gráfico de preço significa que as tintas da Daniel Smith são as mais caras. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pular a Ultramarine aqui, para que a tinta não sangre uma com a outra. Deixar secar um pouquinho. Vamos fazer aqui a Cotman. A Cotman é a linha de grade estudante da Winsor & Newton e que ela é vista como uma concorrente da Van Gogh, né? Eu já falei isso aqui também no canal, elas são tidas como qualidades similares, embora no Brasil o preço da Van Gogh seja mais barato do que o da Cotman. Aqui. Boa. Aqui talvez acabe ficando com umas couve-flores aqui. O tema da couve-flor é muito mais por conta do papel do que por conta da tinta, tá, gente? O que é couve-flor? É isso aqui, ó. Eu acho que dá um efeito até que bonitinho no que a gente tá tentando fazer uma texturinha, mas muitas pessoas não gostam, tá? Mas assim, esse aqui é o efeito da couve-flor na aquarela. Eu tô usando um canson para caligrafia, mais simples, porque eu tinha que fazer todos esses gráficos aqui, eu achei que era mais fácil fazer ele num papel mais liso do que no papel de aquarela rugoso. E eu acho que eu fiz certo, tá? Porque a intenção aqui é muito mais mostrar a cor no papel do que a perfeição da tinta bem uniformezinha no papel, tá? Aí vamos fazer um pouco do Van Gogh, da Royal Talens aqui. Prussian Blue. De novo, vamos pular esse para não sangrar. Vamos fazer o Cerulean Blue. Dessa cura mate. Ó, tá vendo? Aqui, pronto. Tá? A gente vai ver Ultramarine da Van Gogh. Ai, não achei aqui da Pentel. Então vamos lá, vamos revisar os preços dessa bagaça aqui. Vou pegar aqui uma canetinha pra gente ver os preços aqui, ó. Tá? Vou dar uma apagadinha nos preços que eu fiz aqui em cima. Vai ficar bem bonitinho aqui o nosso gráfico aqui, bem bom pra mostrar pra diretoria, hein? Vou mostrar isso aqui pra diretoria, a diretoria aqui do Ana Pinta e Pensa, também conhecido como Rafael Kobashi, que é o meu maridão.
de criação. Vamos lá. O Daniel Smith, então aqui nós temos o valor de 6,32 por ml. O Cotman, 4,29 por ml. O Van Gogh, eu busquei na internet os preços por ml dos tubos, tá? Depois, a gente vai fazer um teste aqui, que eu tô muito curiosa, que é, eu vou ver quantos ml cabem em cada uma das pastilhas que a gente tem, e aí a gente vai calcular quantas pastilhas tem em cada um dos tubos, e aí a gente vai conseguir saber o preço por ml, comparado dentro da mesma marca, da pastilha e do tubo. Eu acho que esse vai ser um outro teste bastante interessante para fazer aqui, tá? Então aqui, do Van Gogh, é 3,57 por ml. Da Sakura Mate, tanto da Sakura quanto da Pentel, pessoal, eu coloquei aqui o preço dentro do próprio conjunto com mais cores, tá? Que eu vou deixar o link na descrição. Eu não peguei o preço do tubo individual. Da Pentel eu acho que nem vende-se no Brasil, da Sakura Mate eu sei que vende. E é mais ou menos R$5 por tubo também, que eu já comprei. Isso significa que o tubinho que tem 5 ml vai ser R$1,01 por ml. E o da Pentel são 83 centavos por ml. Gente, então aqui, ó, vocês veem vários preços. Preços aqui, eu vou colocar aqui. Preços. Site da Amazon. No dia 29 de julho de 2026, tá? Então a gente vê realmente que a Daniel Smith é uma aquarela mais cara, né? Ela, na verdade, dentro dessa chart aqui, é a única que é profissional, tá? Quando a gente fala sobre a Cotman e a Van Gogh, são aquarelas estudante, e a Sakura Mate e a Pentel não tem dado, ela não se autodeclara. Mas eu vi no Google aí que algumas pessoas consideram elas como escolares, tá? Daniel Smith é uma linha profissional, Sakura Mate e Pentel são escolares. E eu vou colocar entre aspas, porque não tem muitas, né, confirmações disso da própria marca, tá? Então vamos lá. A outra parte do nosso gráfico aqui vai ser aqui os nomes das aquarelas. Nós temos alguns nomes que permeiam as mesmas aquarelas. Nós temos a Ultramarine, Phthalo, Cerulean e Prussian, tá? Prussian Blue. Tudo isso, blue no final, né? Que é a cor azul. Então, vamos lá. Vamos fazer agora com cuidado. Vamos pegar o azul ultramarino da Daniel Smith. E a intenção, Ana, qual que é a intenção desse teste aqui? A gente vê o quão parecido ou não parecidas são as cores que têm os mesmos nomes das marcas diferentes. Eu acho que é um teste bastante interessante da gente fazer. Aqui, ó. Daniel Smith aqui. Olha essa tinta, gente. Como é rica essa cor. É tudo de bom essa cor. Daniel Smith aqui. Tá? No ultramarino. Qual que é a outra que tem ultramarino? É a Van Gogh. Vou pegar aqui o Van Gogh, que é de pastilha. Aqui. Olha só, também é muito rico, mas pode perceber que é um pouco diferente. Ela me parece que ela vai acabar secando mais fosca do que a da Daniel Smith, que eu acho que vai secar bem brilhante ainda, né? Então também é uma característica da aquarela de um pouquinho mais qualidade, né? Uma aquarela de R$6,32 por ml, né? Que o acabamento dela vai ficar ainda mais rico, né? Então vamos lá. Salo Blue. A gente tem a Daniel Smith, que tá aqui, vou deixar secando um pouquinho mais, e a Cotman. Vamos pegar a Cotman aqui. Olha só que lindo que tá ficando isso. Aí esse slot aqui, ele vai ser preenchido por esta cor aqui, ó, Salo Blue. Mas a gente vai esperar secar um pouco ao redor dele. A gente vai falar agora dos azuis cerúleos, que tem da Van Gogh. Aqui, ó. Esse aqui é um cerúleo da Van Gogh. De novo, eu acho que o acabamento dele vai acabar ficando um pouco mais fosco do que o Daniel Smith. Olha só. Como já tá secando diferente aqui, tá vendo? E aí aqui, a Sakura Mate Cerulean é essa aqui. Foi a tinta que nós tivemos que colocar mais pigmento, mais tinta,
provavelmente ela tem uma concentração menor de pigmento. Ó, já dá pra perceber. Então, olha só como é a diferença de uma tinta de R$1 para uma tinta de R$3,57, gente. Aqui. Cara, dá muita diferença, né? E aí, os Prussian. Os Prussian são as que eu tenho mais tintas. Vamos lá, Van Gogh. Eu gosto muito dessa cor, Prussian Blue, porque ela também tem a seguinte característica. Ela é granulante. Tá bom. E aí, agora o da Sakura. Aqui, ó. Também a diferença que tem. São praticamente iguais. Essa diferença que tá dando é mais por conta da concentração de tinta do que por conta da qualidade em si. E por último aqui, a tinta da Pentel, que eu vou tomar cuidado de não encostar para não sangrar de uma para outra. E agora vamos voltar para o Phthalo Blue da Daniel Smith. Olha só, pessoal. Então vamos lá. Quais são as diferenças mais notáveis que eu enxergo aqui para falar um pouco? Então a gente já fez análise aqui do preço das aquarelas. E aí a gente viu aqui quais são as aquarelas que têm os mesmos nomes, digamos assim, né? Então, no caso aqui das cores ultramarinas, eu noto que o acabamento da Daniel Smith é bastante superior ao acabamento da Van Gogh. A Daniel Smith, ela é mais brilhante, né, nesse acabamento ali, traz uma cor mais vibrante, mais característica da aquarela. As aquarelas de cor Phthalo Blue e Phthalo Blue, que nós temos da Daniel Smith e da Cotman, eu vejo também que o acabamento, eu acabei de passar essa Daniel Smith, foi a última que eu passei, ele já vai fazendo um acabamento um pouquinho melhor, e olha só, como a cor é levemente diferente, né? Não é a mesma cor, com certeza, tá? O cerúleo, aqui, pra mim, é um dos mais chocantes, tá? E aí eu acho que a quantidade realmente de pigmento que tem de uma aquarela, de um grade estudante para uma aquarela do grade escolar aqui, que é o da Sakura Mate aqui. Então vê aqui que aqui a gente teve um acabamento bem mais, uma cor bem mais intensa do que essa. E eu ainda dei um totozinho, né? Vocês viram que eu tive que aumentar a quantidade de tinta que tinha nessa mistura aqui. Quando a gente fala aqui sobre o Prussian Blue, que a gente tem a maior quantidade, o Van Gogh aqui, que eu errei, né? Então a gente já teve um aprendizado, que é como eu tirar. Dava para ter melhorado ainda mais essa retirada, tá, gente? Mas a gente, de novo, aqui a gente tá treinando juntos. Isso aqui também é uma oportunidade de mostrar para vocês como que vocês podem ultrapassar as pedras que aparecem no meio do caminho, apagando aqui, mas sem focar aqui no erro. A gente tem a Van Gogh, que é uma aquarela de 3,57, e as duas aquarelas escolares aqui, a Sakura Mate e a Pentel. Eu acho que a Sakura Mate faz um Prussian Blue que não dá a perder pro Prussian Blue que eu já conhecia, que é de grade melhor, que é o da Van Gogh, tá, gente? Olha só, eu acho que o acabamento dele, inclusive, é mais bonito do que o da Van Gogh, tá? Então, isso assim, as marcas, ela tem os seus preços, e as marcas vão ser melhores em algumas cores do que em outras cores. Agora, ó, já secou um pouco melhor. Olha como tá rico esse Ultramarine da Daniel Smith versus Ultramarine da Van Gogh. Essa é a diferença de uma aquarela de 6,32 para uma aquarela de 3,57. Ana, precisa investir na de 6,32? Não, gente, lógico que não. Afinal de contas, né, você, ainda assim, essas cores são muito ricas aqui, muito lindas mesmo assim, tá? É só porque, poxa, se não tivesse uma diferença no papel, a Daniel Smith ou a marca de luxo não deveria ter um motivo para existir, né? Então, eu acho que é importante também a gente ver essas diferenças. O terceiro gráfico que a gente vai ver aqui é o gráfico dos números dos pigmentos, né, dos tipos de pigmento contidos em cada uma das aquarelas. Como que a gente vai ver isso? No caso da Van Gogh, veio nessa informação aqui, num plástico que cobria as pastilhas aqui para protegê-las. E daí que vai ter o nome do pigmento em cada uma das tintas aqui. No caso dos tubos, das bisnagas, você vai ter aqui na lateral escrito também qual que é o pigmento aqui, tá vendo? PB15,6. É um pigmento PB15 da variante número 6, tá bom? Nesse caso aqui.
Aí, Ana, não encontrei. Por exemplo, nessa Cotman aqui, o maravilhoso do lojista colou uma etiqueta em cima do local onde estaria o pigmento. A internet é sua melhor amiga, dá um Google, nada é impossível, você vai lá e vê qual que é a cor que você precisa, gente. Qual que é o pigmento que tem a sua aquarela. Vamos lá. A Pentel e a Sakura Mate, elas não divulgam qual que é o pigmento utilizado nas aquarelas, tá? E eu acho que isso é um pouco, talvez, eu não sei. Vou falar aqui de um achismo 100% meu. Deve ter um pouco a ver de como que são os japoneses, né? Afinal de contas, os japoneses, assim, cara, eu tô fazendo um produto de qualidade, vai lá e confia. Tipo, por que você vai me questionar? Por que eu vou ter que te reportar qual que é o pigmento que tem na minha aquarela? Eu acho que é mais ou menos assim que eles podem ter pensado e que eles estão pensando para não divulgar qual que é o pigmento, né? Mas, enfim, vamos lá. Quem possui PB15 em sua fórmula? Nós temos a Salo Blue, da Daniel Smith. Vou colocar aqui, tá? Vou colocar o nome da marca aqui. Daniel Smith. Nós temos com PB15 o Falo Blue, da Cotman. Olha só que interessante. Por que eu quis fazer este chart aqui? Para mostrar que mesmo com o mesmo pigmento, as cores podem não ser as mesmas. E qual que é o último, que tem 15? O Cerulean Blue da Van Gogh, que na verdade tem uma mistura. Tem PB15 e tem P-White 6. Mas até que faz sentido. Quando eu fui olhar, fazer o planejamento desse vídeo, eu falei, gente, mas não tem nada a ver uma cor com a outra. Mas agora, gente, quando eu faço isso, eu consigo enxergar a semelhança. Olha só como parece que é gradual aqui. Do mais escuro para o mais claro aqui, ó. Faz sentido ser PB15 mesmo, as três cores, não faz? Cara, que da hora. Tô feliz em fazer esse teste aqui com vocês. Mas vê aí que realmente é diferente aqui as cores de cada um dos pigmentos. Ou seja, as marcas ainda têm, né, uma fórmula, cada uma fórmula individual. Não adianta, eu não vou encontrar a mesma tinta ultramarine no Daniel Smith e na Cotman. Vão ser diferentes. E tá tudo bem, é por isso que existem as marcas e seus preços e seus cientistas, seus pesquisadores que vão trazer as fórmulas pra gente, né? Aqui é o Cotman, da Winsor & Newton, e aqui é o Van Gogh. Tá bom. Aí nós temos o PB29, que é o Ultramarine Deep Van Gogh. Ultramarine escuro. Tá? Esse aqui é outro pigmento. PB27 é o Prussian Blue. Aqui. E o PB6 é o da Van Gogh também, tá? Por quê que a gente não vai conseguir fazer essa comparação da hora aqui? Porque a Pentel e a Sakura Mate não divulgam qual que é o número dos pigmentos. Então, não dá para ter certeza se eles são o mesmo pigmento ou não, tá? Vamos colocar aqui, isso aqui é tudo Van Gogh. Tá bom? E aí agora a gente vai fazer um chart que vai ser, acho que o mais legal de todos, que eu fiquei pensando, né? Como que eu ia mostrar significa essa tal de resistência à luz. Significa o quanto que a nossa tinta vai resistir à exposição à luz, né? A gente sabe, nós próprios temos que passar protetor solar para que nossa pele não envelheça. Então a tinta também vai envelhecendo e vai degradando e perdendo a cor. Então, nós temos aqui
várias qualidades de tinta. E isso está relacionado ao preço também. Então vamos lá. As nossas Daniel Smith, que bom que é assim, senão eu ia ficar bem chateada, tem excelentes resistências às luzes. O que isso significa? Significa que elas resistem até 100 anos em temperatura... O que significa isso? Significa que as Daniel Smith resistem até 6 anos à luz, tá? Então, a gente vai fazer aqui nosso gráfico aqui. Aqui é a nossa Salo Blue da Daniel Smith. Então, ela tem uma altíssima longevidade. Tá bom. A Ultramarine também, que também é Daniel Smith. Super bem. Gente, esse Ultramarine da Daniel Smith é muito lindo, não é? Vou colocar mais aqui porque vale a pena. Porque essa é uma cor muito bonita. Vou colocar um pouquinho mais desse aqui. Pronto. Aí, olha só. Dentro das aquarelas de grade estudante, a gente já viu que existem a Van Gogh e a Cotman aqui na minha coleção. Todas as da Van Gogh são de excelente resistência à luz. Isso é uma ótima notícia, pessoal. O que significa isso? Que se eu for enquadrar os meus quadros realizados com tinta Van Gogh, os filhos dos meus filhos vão poder ver isso na parede. Vai falar, olha, sua bisavó pintou essa aquarela. Olha só esse Ultramarine da Van Gogh, que lindo. Então, quando está indo aqui até a linha do fundo, significa que é uma aquarela de excelente resistência à luz, tá? Ai, que delícia que é fazer isso, gente. Queria fazer isso o dia inteiro. Vou fazer um pouco mais de Ultramarine aqui. E aí aqui, a outra aquarela de grade estudante é a Cotman. E no caso da Cotman, pessoal, ela tem uma resistência à luz muito boa. Então eu vou pintar aqui até o círculo do meio. O que significa isso, que ela é muito boa? Significa que ela dura entre 50 e 100 anos. Em luz. Aqui, olha só. E aí, a Sakura Mate e a Pentel, adivinhem, Sakura Mate e a Pentel não divulgam qual que é a resistência delas. Então eu vou colocar aqui ela no círculo do meio, porque ela não deve ter uma alta resistência aqui. A Sakura Mate e a Pentel, então, elas são mais indicadas para a gente ficar fazendo estudos, desenhos que vão ficar mais dentro de cadernos fechados, do que pinturas que eu vou querer enquadrar e colocar na minha parede ou expostas de alguma maneira. Isso aí, vamos lá.
temos? Vou colocar aqui para a gente olhar juntos aqui, então, os resultados. Nós fizemos aqui, então, a nossa análise de todos os azuis que eu possuo, em 4 características. Primeira característica, preço. Nós temos aqui as aquarelas das mais caras para as mais baratas. Isso tem a ver com qualidade? Sim, e a gente conseguiu ver isso nesses gráficos aqui, nesses dois. Então, a gente consegue ver uma diferença no acabamento, na intensidade da cor, nesse chart em que a gente classificou as tintas de acordo com o nome delas. Então, aqui, veja a Ultramarine da Daniel Smith com a Ultramarine da Van Gogh, que é uma aquarela de R$6 versus uma aquarela de R$3,57, que existe sim uma diferença no acabamento delas, tá? Então, a gente consegue ver a diferença que o poder da marca, a qualidade da marca tem no acabamento. Mas eu estou começando, Ana. Não precisa comprar a melhor marca que existe. Não precisa, gente. Você pode começar já com uma marca muito boa, que é uma marca Van Gogh. E por que a marca Van Gogh pode ser melhor do que as aquarelas escolares aqui, que daí são bem baratinhas, que são a Sakura Mate e a Pentel. Então, vamos lá. A Cotman, que é da Winsor & Newton, e a Van Gogh, que é da Royal Talens, elas são aquarelas de linha estudante, que não são profissionais, mas já são melhores do que as escolares. E vem com mais informações já a respeito delas, como nós vimos, qual que é o pigmento contido dentro delas e qual que é a resistência à luz também. E aí, essa é uma grande diferença. Dentro da Van Gogh e dentro da Cotman, eu vou ter uma boa ou uma excelente resistência à luz nesse gráfico de resistência à luz aqui. Então, com uma Pentel e uma Sakura Mate, eu não posso ter a expectativa de fazer uma aquarela, pendurar na parede ou vender para alguém essa aquarela e essa aquarela não desaparecer. Ela vai desaparecer com o tempo porque o pigmento vai ser degradado e vai virar transparente, tá? E aí aqui a gente colocou aqui um gráfico dos pigmentos. E por que esse gráfico dos pigmentos é interessante? Porque a gente consegue ver que dentro de cada uma das marcas, mesmo com os mesmos pigmentos, a cor não sai idêntica. Então, cada uma das marcas tem sim a sua fórmula, tá? Com outros elementos, além dos pigmentos. E também a gente consegue ver aqui que a Pentel e a Sakura Mate também não dizem pra gente qual que é o pigmento que elas trabalham. Então, assim, é outro indício de que, putz, eu quero algo que eu consiga falar melhor com, sei lá, se eu vou monetizar a aquarela, que eu consiga falar melhor com o meu cliente sobre como que foi feito, qual que é o pigmento que tem e tudo mais, talvez você deva já começar com uma aquarela de linha estudante, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu descobri várias coisas. Tiveram 2 errinhos nesse nosso estudo aqui, que eu acho que eu vou, inclusive, usá-los como aprendizado, que foi passar a tinta guache por cima dos meus erros de caneta aqui, como um branquinho, digamos assim, que foi uma maneira da gente fazer essa correção de um errinho, e também de como tirar a marca de aquarela aqui do papel. Não ficou perfeito, mas tá bom, porque isso aqui, de novo, é um estudo, tá? E é isso, gente. Outro recado final em arte, eu não estudei arte formalmente nem nada, né? Mas esse tipo de estudo sobre o seu material é muito importante. Eu falei lá sobre o erro que meu irmão cometeu no conjunto dele, para que você conheça melhor as suas tintas. Parece que assim, é impossível você decorar tudo que vai acontecer e prever como que cada tinta vai reagir no papel e tudo mais. De fato, não é muito fácil. Mas com a prática, se você pintar todos os dias e se dar bem com seus materiais, você vai conseguir. Eu também quero parar por um tempo de comprar novos materiais. E aí, esse estudo me demonstrou que, putz, eu tenho material pra caramba. Eu tenho muita coisa diferente que agora eu vou testar. Eu vou catar esse Ultramarine da Daniel Smith e eu vou fazer misturas com eles, vou usar, pintar, ver, sei lá, fazer céu com todos eles, ver quem que vai ser o melhor efeito. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês gente, usem os materiais de vocês e estudem os materiais de vocês da maneira como você quer. Eu fiz aqui de uma maneira meio engenheira. Qual vai ser a sua maneira?
Tem uma youtuber maravilhosa, que é a Christy, que ela faz bolotas de aquarela, e é a maneira como ela estuda as cores. E, gente, tá tudo bem. O importante é você se tornar íntimo da sua aquarela, tá bom? Bom, se vocês assistiram o vídeo de ontem, vocês vão notar que temos aqui já uma pinturinha que eu fiz aqui para o canal de YouTube. E esse gráfico aqui que nós fizemos também vai para o meu muralzinho, que é para a gente ficar celebrando juntos esses vídeos que eu estou explorando com vocês aqui, tá bom? Então, obrigada, eu espero ter ajudado você a desmistificar e te ajudar a escolher uma marca ou então um grade para você começar, tá bom? Beijo, tchau, tchau!